A justiça americana indiciou hoje 3 pessoas acusadas de ligação com o atentado na Maratona de Boston há 2 semanas. Os homens, que eram colegas de um dos responsáveis pelo ataque, foram presos nesta quarta-feira, acusados de atrapalhar as investigações. Segundo os promotores Azamat Tajayakov e Dias Kadirbayev, que são estudantes vindos do Cazaquistão, teriam se livrado de um computador e de uma mochila que pertenciam a Djohar Tsarnaev, um dos responsáveis pelos ataques. A acusação afirma que eles agiram de forma consciente para destruir provas da investigação. O terceiro suspeito é Robel Philippus, cidadão americano que foi acusado de mentir em depoimento aos agentes do FBI. Durante a audiência em um tribunal federal de Boston, os 3 abriram mão do direito de fiança e serão ouvidos novamente nos próximos dias. Eles negam qualquer relação com os atentados e, segundo as autoridades, não representam perigo à população. Desde as explosões do dia 15 do mês passado, uma grande força-tarefa tenta descobrir os detalhes do atentado que deixou 3 mortos e mais de 200 feridos. Até agora, os investigadores afirmam que os irmãos Tamerlan e Djohar Tsarnaev teriam agido por conta própria, sem a participação de grupos terroristas internacionais. Por outro lado, surgem evidências de que Tamerlan teria tentado um contato com extremistas na região do Cáucaso. A inteligência russa chegou a emitir um alerta em 2011 para que ele fosse observado de perto pelas autoridades americanas. Vamos agora ao vivo até Washington falar com o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Boa noite, Luiz Fernando. Bom, pelo primeiro depoimento, esses suspeitos, especialmente os estudantes do Cazaquistão, parecia que não tinham muita ideia do que estavam fazendo? Ou pelo menos, Mariana, eles querem que a justiça americana acredite nisso, que eles não tinham ideia. O problema é que as ações deles não têm explicação fácil. 3 dias depois do atentado em Boston, as primeiras fotos dos irmãos Tsarnaev foram divulgadas pelo FBI. Um dos rapazes acusados hoje, Robel, enviou um texto a Djohar Tsarnaev dizendo que ele parecia ser um dos responsáveis. Tsarnaev respondeu dizendo apenas que achava o comentário engraçado. O que o FBI não acha engraçado é que algumas horas depois, Robel e os 2 outros rapazes, Dias e Azamat, foram até o apartamento de Djohar e tiraram de lá a mochila e o laptop. Mas antes viram o que estavam na mochila. Eram cartuchos vazios de fogos de artifício, a pólvora tinha sido retirada e havia vaselina no local. Para a maioria absoluta das pessoas, não há relação entre uma coisa e outra. Mas aparentemente, um dos rapazes, Dias, teria dito naquele momento que estava no apartamento que o material era coisa de bomba. Como ele sabia disso é o que interessa os investigadores, porque investigadores sabem que bombas improvisadas usam vaselina para impedir que a pólvora entre em contato com o metal e provoque uma explosão antes da hora. Os rapazes tiraram a mochila e o laptop do apartamento, jogaram tudo fora e tiraram a vaselina também. Dias se passaram e um dos rapazes, Robel, quando foi interrogado pela polícia, quando foi interrogado pela primeira vez, negou ter entrado no apartamento. Mas, num outro interrogatório, ele confessou que sim. Tudo isso pode ser evidência circunstancial. E os 3 rapazes podem ser apenas 3 jovens de 19 anos que não tinham ideia do que estavam fazendo realmente. Porém, vão ficar detidos e não vão sair facilmente da mira do FBI, porque o FBI está na mira do Congresso americano. Em 2011, o FBI interrogou Tamerlan Tsarnaev a pedido da CIA, que recebeu da Rússia um alerta sobre a possibilidade de ele ser um extremista. O FBI concluiu que Tamerlan não era perigoso. 2 anos depois, ele causou o pesadelo em Boston. E não foi um caso isolado. Em 2008, uma troca de e-mails entre um psiquiatra do exército americano, Major Nidal Hassan, e o extremista Anwar al-Awlaki, que vivia no Iêmen, levantou suspeitas no FBI. O major foi interrogado, mas a investigação não avançou. 1 ano depois, o major abriu fogo indiscriminadamente contra militares em Fort Hood, no Texas, e matou 13 pessoas. O FBI agora não se arrisca a investigar o atentado de Boston, partindo da tese que os irmãos Tsarnaev entraram sozinhos pelo caminho do extremismo e agiram também sozinhos. Agora, por exemplo, Catherine, a viúva de Tamerlan Tsarnaev, ao que tudo indica, teria falado com o marido no dia em que a foto dele foi divulgada para o mundo inteiro, mas não disse nada à polícia até agora. Tamerlan era um fugitivo, suspeito de ter cometido um ato terrorista. Falar com um suspeito sem alertar a polícia numa situação dessas significa potencialmente se tornar cúmplice. Ou seja, Mariana, pode ser que a história
fique ainda mais complexa. Pode ser que outras pessoas sejam mesmo envolvidas, não é? O FBI também não pode ser negligente mais uma vez, não é, Luiz Fernando? Verdade. Obrigada.